Olá, naturopatas de toda a América Latina. Estou falando desde o Brasil e a minha intenção é falar um pouco sobre a evolução do nosso trabalho enquanto terapeuta. Eu já sou terapeuta há mais de 20 anos e eu vim evoluindo nesse processo de terapias integrativas. Então, hoje eu quero falar um pouco da prática que eu exerço hoje, que se chama sintonia quântica, e como ela pode ser aplicada à naturoterapia. Então, vamos lá. Sou Paulo Dorta, estou falando aqui do Brasil, a minha primeira formação é filosofia. Eu sou escritor do livro Rota para a Sintonia Interior, e eu trabalho atendendo pessoas, empresas e o agronegócio. Até onde eu sei, o sintonia quântica, que é a técnica que eu trabalho, ela, ela é uma das poucas ou uma das únicas, aqui no Brasil pelo menos, que trabalha atendendo o agronegócio e também atendendo instituições como empresas, supermercados, retíficas de caminhão, laticínios, e também produtores de soja e criadores de gado de corte. Então, eu trabalho, além do atendimento, como a maioria de vocês, eu também trabalho atendendo instituições. Então, eu quero falar um pouco desse trabalho e dessa técnica para vocês. Eu desenvolvi essa técnica, o Sintonia Quântica, já faz aí pelo menos uns 15 anos, e é um pouco disso que eu vou falar para vocês aqui. Para eu começar, eu vou começar instigando vocês. Vocês já pararam para pensar, já perceberam que mesmo aplicando uma técnica corretamente, seja ela aromaterapia, seja cristaloterapia, seja acupuntura, por mais que a gente aplique ela corretamente, algo invisível parece influenciar o resultado das práticas que a gente faz. Eu entendo que o nosso trabalho ele é basicamente energia. Então, quando nós nos colocamos para atender os clientes, nós automaticamente nos colocamos para mexer na energia daquela pessoa. Eu costumo falar aqui para as pessoas que eu atendo que o médico ele vai atender o corpo físico, o psicólogo atende o mental e o psicológico, e nós, naturopatas, nós trabalhamos com o meio, que muitas vezes é esquecido, que é o processo energético de todas as pessoas. Então, hoje, desculpa, hoje eu trabalho associado a médicos, eu trabalho associado a psicólogos, e faço um trabalho energético. Então, um cuida do físico, outro cuida do psicológico e mental, e eu acabo cuidando do energético. E provocando um pouco mais ainda, imagina se existisse uma forma da gente acessar o campo invisível das pessoas e pudesse expandir a eficácia da naturoterapia, protegendo não só o nosso cliente, mas a nossa própria energia. O Sintonia Quântica ele faz isso. O Sintonia Quântica ele protege o campo energético de nós, naturoterapeutas, e também protege o campo do cliente. Toda a técnica, todo momento do Sintonia Quântica, ele é focado principalmente na energia da física quântica aplicada ao nosso trabalho. E nós temos que entender que, desde que eu comecei lá nos anos 2000, e eu já acompanho um pouco as práticas integrativas desde a década de 80, da década de 90, nós estamos vindo num crescente. Nós começamos com cristais, nós começamos com florais, nós começamos com cores, nós começamos utilizando a natureza de uma forma mais leve,
E hoje nós estamos evoluindo para outros níveis, não estamos deixando essa prática de lado, nós estamos agregando essas técnicas a conhecimentos mais científicos, digamos assim. Hoje eu continuo trabalhando com cristais, eu continuo trabalhando com florais, continuo trabalhando com, com tarô, mas o foco do meu trabalho hoje, ele é todo energético, fazendo com que o nosso trabalho seja desenvolvido, conectado a conhecimentos e práticas científicas. Então, nós estamos indo num crescente, nós estamos nos desenvolvendo enquanto terapeutas, nós estamos nos modernizando, digamos assim. E a naturoterapia hoje, ela precisa, para a gente não ficar deixado de lado, conectar ciência, tradição e presença humana bem refinada. O que eu converso com os médicos que são associados a mim é que a humanização da medicina foi deixada de lado. Estão se resgatando os processos humanos dentro da medicina. Essa humanização já existe na psicologia, mas a medicina ela ficou muito mais científica e técnica. E ela está voltando agora a se humanizar. Então, nós precisamos trabalhar a questão da humanização do ser humano. A gente tem que trabalhar com o holístico, com o todo do ser humano. Tá? Então, não basta só o conhecimento técnico da nossa técnica. Não adianta eu ser reikiano e está tudo bem. Não adianta eu ser terapeuta floral e está tudo bem. Não, eu preciso trabalhar uma consciência vibracional, não só em mim, mas também no meu cliente, na pessoa que vem até mim, para mudar a energia dela. Ela tem que ter consciência do processo que ela está realizando na vida dela, tá bom? É um ponto de partida. E quais são os conceitos do sintonia quântica? O sintonia, ela é uma abordagem que conecta ciência, questão da física, campos energéticos observáveis. Então, eu vou trabalhar com campo eletromagnético, campo morfogenético, campo de gravidade do cliente, para fazer com que sejam todos equilibrados. Esses campos todos, eles são trabalhados pela física, né, e também a questão da nova biologia com os campos morfogenéticos. Eu acredito que vocês já tenham esse conhecimento, já apliquem o conhecimento do Rupert Sheldrake, que é o campo morfogenético que envolve cada um de nós. Nós fazemos parte de um campo maior, então nós precisamos estar conscientes desse campo. E o meu trabalho enquanto terapeuta quântico é fazer com que o campo de gravidade, o campo eletromagnético e o campo morfogenético eles estejam conectados e eles estejam vibrando na mesma sintonia, frequência e vibração. E a gente tem que perceber que o campo vibracional de cada cliente ele está se refinando cada vez mais. Ele está se transformando cada vez mais. Há 20, 30, 40 anos, não se falava da mediunidade, por exemplo. Aqui no Brasil, existem várias religiões conectadas à afrodescendência, como a Umbanda, o Candomblé, e acredito que em outros países tenham também essas ligações, e o kardecismo ajuda muito nessa questão da conexão com essa percepção vibracional mais refinada. O sintonia quântica, ele não trabalha com religião, mas ele apura essa percepção no cliente, no terapeuta. O terapeuta, ele aprende a entrar no campo de frequência do cliente. Essa imagem que eu coloco aqui para vocês, ela traz
o exemplo do campo morfogenético, o exemplo do campo vibracional, o exemplo do campo eletromagnético, e o cliente, e o terapeuta, ele entra nesse campo. A próxima imagem que eu vou trazer, ela faz com que a gente entre de forma consciente no campo do nosso cliente, faz com que a gente entenda e vivencie um pouco nesse sentido aqui. Nós criamos um campo de ressonância junto com o campo do cliente. E todo momento, tanto o cliente quanto o terapeuta, ele fica consciente dos processos que estão sendo trabalhados com ele. Dentro do que eu entendo como um terapeuta desse novo momento, dessa nova era, o terapeuta deste novo século, precisa ter foco naquilo que vai ser trabalhado. Eu sou mestre de Reiki oriental, eu sou mestre de Reiki ocidental. E no Reiki, muitas vezes a gente não trabalha objetivo. Nós vamos trabalhar com o cliente, nós vamos impor as nossas mãos e deixar a energia fluir. Para o Sintonia Quântica, a gente vai trabalhar com objetivos. A gente vai trabalhar com a vida afetiva do cliente, a gente vai trabalhar com a vida social, a gente vai trabalhar com a vida familiar, a gente vai trabalhar com a vida profissional, com a vida financeira, com a vida espiritual. Então, nós vamos trabalhar todos esses aspectos, levando o cliente ou o paciente a uma autodescoberta, ao bem-estar e, principalmente, 3 aspectos que eu trabalho: a liberdade, a prosperidade e a felicidade. Eu sempre digo que a liberdade é o primeiro passo para o cliente atingir o objetivo dele. E nós, terapeutas, também. Muitas vezes, o cliente ele está preso em paradigmas, em crenças limitantes. O meu papel enquanto terapeuta é libertar o cliente daquelas crenças que limitam ele. A partir do momento que nós trabalhamos a liberdade, a prosperidade ela começa a acontecer. A felicidade ela vem também a partir da prosperidade. Então, uma coisa ela vai chamando a outra e vai desencadeando um processo de desenvolvimento de uma mudança energética. Então, nós temos que estar atentos a esses processos de observação do campo do cliente. Muitas vezes a gente faz o trabalho, nós vemos o resultado, mas nós não avaliamos uma sequência de atendimentos. Dentro da física quântica, existem ferramentas que nós podemos utilizar para trabalhar com o nosso cliente e mensurar, medir a quantidade de mudança que esse cliente vem sentindo e que ele vem se realizando na vida dele. O Sintonia Quântica, ele, na formação, ele é uma prática. Ele é ensinado, assim como várias outras práticas, assim como o Reiki, terapia floral, ele tem um método de trabalho, e na formação do Sintonia Quântica, nós vamos trabalhar a percepção e a forma de interagir com o campo do cliente. Então, o meu campo meu campo energético e o meu campo de atuação vai abrir e atuar no campo do cliente. Nós vamos estar trabalhando de uma forma em que as duas energias se conectem. Isso, dentro da física quântica, ela chama de não localidade. Então, se você for estudar um pouco de física quântica, tem a questão da não localidade. Então, a minha energia dentro do campo morfogenético vai se conectar com a energia do meu cliente dentro do campo morfogenético. Então, nós conseguimos identificar esses 2 campos e nós nos conectamos. E, a partir deste momento, todas as informações da vida do cliente que precisam ser trabalhadas, elas são passadas para nós, terapeutas. Então, nós temos que ter a
consciência muito aguçada neste momento, para nós entendermos e interpretarmos as imagens que vêm para nós, oriundas, né, vindas do campo de informação, do campo quântico do nosso cliente. E a partir dessas informações, a gente modifica o campo, a gente muda o spin, a gente trabalha com a ideia de onda e partícula, nós fazemos todo um movimento para que o cliente ele trabalhe aquela mudança que ele veio buscar dentro da nossa prática terapêutica. Dentro da formação também, a gente amplia a clareza de escolhas do cliente. A gente vai trabalhar com que as escolhas do cliente seja muito mais assertiva, que a escolha do cliente ela seja muito mais direcionada para que ele se torne livre, próspero e feliz. Também dentro da formação, o objetivo da formação, que é de 2 anos, é desenvolver uma escuta ativa e a sensibilidade vibracional. Então, para o terapeuta que já é reikiano, que já trabalha com tarô, que já trabalha com floral, que já trabalha com Theta Healing, dentro do método do Sintonia Quântica, ele vai apurar ainda mais a sensibilidade vibracional dele para ele poder se conectar com a energia do cliente. Então, é uma tríade, né? Eu tenho o hábito de dizer que é uma tríade. Nós nos conectamos com a energia do universo, do cliente, e automaticamente a gente vai criando uma conexão com o campo morfogenético da humanidade, e aí a gente acaba entrando na energia do universo. Então, a energia do terapeuta se conecta com a energia do cliente, a gente acessa o campo morfogenético da humanidade, aquilo que nos faz humanos, e automaticamente a gente atinge a energia do universo. E aí as coisas começam a acontecer de uma forma magnífica e de uma forma muito legal. Uma das coisas importantes que a gente tem que entender é que muitos terapeutas adoecem. Não sei como é aí no seu país, mas aqui no Brasil, muitos clientes, muitos terapeutas, muitos naturoterapeutas, depois de uma vida ativa de trabalho, costumam adoecer. Eu sempre verifico isso na questão da gente observar o porquê que o terapeuta ele adoece. A maioria de nós não protege o nosso campo energético. A maioria de nós não nos conectamos com a nossa própria essência, no sentido de não trazer sujeira energética do campo do cliente para o nosso campo. Trazer o campo do meu cliente para o meu campo energético. Então, eu vou criar um campo de energia, como esse que eu mostro aqui para vocês, e a energia do cliente, ele fica fora, ele fica conectada comigo, e é como se esses raios, essas luminescências, elas ativassem, elas buscassem a energia do cliente que está fora e traga para mim dentro do meu campo de observação, para que eu receba essas informações e trabalhe com o cliente. Mas diretamente, eu não tenho contato com a energia do cliente. Eu recebo as informações dentro do campo quântico dele para o meu campo quântico. Então, a questão de adoecimento, eu já trabalho com isso há 20 anos praticamente, e eu não tenho adoecido. Tá? Então, temos que estar atento às nossas escolhas para ficar muito saudável e, principalmente, focar no campo de proteção. Se você é reikiano, cria um campo de energia em volta de você antes de atender, para você não ficar doente, para você não receber a energia do cliente no seu próprio campo de energia. Se você é terapeuta que trabalha com tarô, cria um campo de proteção para que a energia do teu cliente não atinja você. Se você é Theta Healing, se você é barra de Axis,
crie sempre um campo de proteção, é a minha sugestão, para que essa energia do cliente não contamine a sua própria energia. E quais são as ferramentas? Dentro da técnica do sintonia quântica, eu vou sempre elevar a frequência. Se eu vou fazer uma meditação, eu vou elevar a minha frequência. Muitas vezes, durante a meditação do yoga, a gente vai acalmando, a gente vai tranquilizando, nós vamos respirando mais calmamente. Não. No sintonia, a gente vai jogar a energia lá para cima, a gente vai elevar a frequência, a gente vai elevar batimento cardíaco, a gente vai elevar o metabolismo do nosso corpo. Então, muitas vezes, o terapeuta que está meditando, ele começa a transpirar, ele começa a sentir o corpo muito quente, ele começa a sentir o corpo expandindo, porque é essa a intenção do sintonia quântica, fazer com que a energia expanda para poder acessar e envolver o campo do cliente. A gente vai aprender na formação conectar-se mentalmente com o corpo, com o campo do nosso cliente. Então, olha como que funciona. O campo do cliente, o campo morfogenético, o campo gravitacional e o campo eletromagnético está aqui. O campo do Paulo, terapeuta, o campo morfogenético, o campo eletromagnético e o campo gravitacional está aqui. A nossa energia, ela se encontra aqui no meio. Então, a partir disso, eu consigo acessar o campo do meu cliente. E é como se abrisse um outro campo em volta disso, que me trouxesse todas as informações desse campo para eu poder trabalhar, para eu poder mudar, para eu poder transformar. Dentro do sintonia quântica, eu entendo que cada um de nós é um computador. Cada um de nós é uma máquina que tem o nosso software, que é o nosso pensamento, e tem o nosso hardware, que é o nosso corpo. Dentro do sintonia quântica, a gente vai automaticamente entrar no software. A gente vai entrar dentro do computador e vai ver dentro do programa daquele cliente aonde está o vírus, aonde está o problema, e nós vamos aplicar o antivírus. Nós vamos fazer com que todo o processo do computador, todo o processo do cliente, ele flua de uma forma mais elaborada, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais eficiente. Então, o sintonia quântica, ele entende que nós temos que acessar o campo do nosso cliente, criar um outro campo para vir todas essas informações aqui e absorver. Então, esse novo campo criado, ele se conecta com o campo do cliente, ele se conecta com o campo universal e ele se conecta com o campo. Quando eu falo campo universal, eu estou falando de campo morfogenético do universo, campo eletromagnético do universo e campo gravitacional do universo. O nosso universo todo, ele tem um campo de atração. O nosso planeta, ele tem um campo de gravidade. Então, nós estamos conectados com a gravidade do planeta. O nosso cliente, ele está conectado com o campo de gravidade dele. Então, nós temos que sintonizar, realinhar o campo de gravidade dele com o campo do universo, para que as coisas aconteçam de uma forma muito grande. Porque, senão, dentro da limitação energética que o cliente muitas vezes chega, ele não vai ter o campo de prosperidade tão ativado como o campo do terapeuta, por exemplo, como o campo de uma pessoa que realiza muitos sonhos. Tá? Então, é basicamente essa ideia que eu quero que vocês entendam de promover a mudança no campo do cliente. A partir do momento em que você abre esse campo, que você estende esse campo, automaticamente você atinge um outro nível de transformação na vida do cliente. Tá? Então, nós precisamos quebrar paradigmas nossos enquanto terapeutas
para que nós possamos quebrar paradigmas também dos nossos clientes e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma grande na vida do nosso cliente, tá bem? Eu vou deixar aqui depois os meus contatos para vocês mandarem as dúvidas que vocês tiverem para mim, tá? Eu sei que para muitos, de repente, pode ser uma novidade ou não, e aqueles que tiverem dúvida, me mandem que eu respondo depois, tá bem? E quais são os impactos do Sintonia na carreira profissional do terapeuta? Hoje, eu tenho mais de 300 terapeutas que trabalham com Sintonia. Então, eu já formei mais de 300 terapeutas, acho que está em 400 e algumas coisas. E a vida deles, ela muda muito, ela muda, a vida familiar muda, a vida profissional muda e a vida financeira também muda. Muitas pessoas, elas vêm para fazer o curso de Sintonia Quântica para aplicar no próprio negócio. Um exemplo, eu atendi uma fazenda durante muito tempo que ela não conseguia evoluir. Era uma fazenda de gado, é uma fazenda de gado, né, que ela existe ainda, e ela não conseguia crescer, as coisas não aconteciam dentro da fazenda. E eu entrei com a técnica do Sintonia, entrei no campo morfogenético da fazenda, entrei no campo morfogenético do gado, entrei no campo morfogenético da família que ali morava, e eu sintonizei, fiz com que o campo da fazenda, o campo do gado e o campo da família vibrassem na mesma frequência. E as coisas começaram a acontecer muito grande. Dinheiro começou a entrar, pessoas que eram doentes começaram a melhorar. Então, houve uma transformação muito grande. O filho do proprietário, ele veio aprender o Sintonia Quântica. E nesse momento dele, nesse movimento dele de conhecer o Sintonia Quântica, ele começou a aplicar, junto com o veterinário, a técnica do Sintonia Quântica, e hoje ele trabalha com a fazenda dele, com Sintonia Quântica, com o veterinário, sem precisar de mim. Ele vive todo o Sintonia Quântica dentro do processo da fazenda dele, sem ter necessidade de trabalhar comigo. E isso faz com que outros clientes vejam o sucesso daquela fazenda e venham buscar esse mesmo sucesso. Então, hoje, eu sou um terapeuta muito bem realizado dentro daquilo que eu faço e dentro daquilo que eu entrego. Eu trabalho essa liberdade. Então, a minha intenção não é que aquele cliente, aquela fazenda, fique presa a mim pelo resto da vida. Não. Eu tenho que dar ferramentas para aquele cliente ele ser livre e fazer tudo o que ele quer. E a partir dessa liberdade, ele vai viver a vida dele e automaticamente outro cliente entra no meu campo buscando a mesma liberdade. Não sei se ficou claro para você, mas é um processo de muito movimento dentro do Sintonia Quântica. É um processo em que as coisas vão acontecendo numa proporção muito grande de não ter de não separado, os clientes vêm e vão. Ontem eu atendi uma cliente o trabalho que eu fiz com ela foi durante a pandemia, em 2021. E ela voltou agora porque aquele processo desencadeado em 2021, ele parou, ele levou 4 anos de movimento e ele estagnou neste momento. E agora, neste momento, ela precisa que venha fazer um novo movimento na vida dela. Ela voltou agora para refazer esse movimento. E daqui a pouco, a hora que ela vê o movimento acontecendo, ela vai embora e outro cliente vem. Então, é muito movimentado, é muito energeticamente ativo o campo de trabalho do Sintonia Quântica. Tá? Então, eu não fico entediado com o trabalho que a gente realiza aqui. Tá?
E os resultados são muito eficazes. Como eu falava, no Reiki, você não tem um objetivo, você vai lá e vai. O único objetivo do Reiki é você energizar aquela pessoa. No Sintonia Quântica, eu trabalho com mulheres que querem engravidar e não conseguem. Eu trabalho com empresas que querem atingir um outro nível de valoração dentro da empresa. Então, hoje eu trabalho com rede de supermercado, eu trabalho com laticínio, eu trabalho com retífica de motores, e todos eles querem movimento, eles querem prosperidade, eles querem fazer com que os colaboradores deles, os funcionários, as pessoas que trabalham com eles, cresçam na mesma proporção que eles também vêm crescendo. Para eu trabalhar com esses clientes, eles têm que entender que, conforme aumenta o lucro deles, eles precisam automaticamente aumentar o salário, o pagamento das pessoas que trabalham com eles, ou dar mais vantagens, ou dar mais subsídios para essas pessoas também melhorarem de vida. Então, é um movimento em que atinge não só uma pessoa, mas toda uma comunidade. Quando eu vou atender um cliente, ele, por ressonância, vai trabalhar também, vai curar não só ele, mas vai curar a esposa, vai curar os filhos. Então, é um processo que vai sendo, entrando numa frequência maior de atuação. Tá? Então, nós temos que fazer com que cada um de nós crie ferramentas com objetivos muito claros para a gente construir uma reputação sólida enquanto terapeutas. Eu acredito que a naturoterapia ela é a medicina do futuro. Ela já foi a medicina do passado, lá na antiguidade, lá na Idade Média. Ela foi sufocada pela ciência, com Descartes, e outros filósofos, pensadores e cientistas, e agora ela está voltando com muita força. Então, nós temos que nos preparar para respondermos às necessidades dessa sociedade que está se formando dentro desse campo de mudança planetária que nós estamos vivendo. Nós precisamos evoluir constantemente, tornando-se referência de resultado e excelência naquilo que a gente faz, tá bem? Aqui é uma das aulas, são alunos meus do Brasil inteiro, então tem pessoas do norte, do nordeste, do sul, do sudeste do Brasil, e o Brasil é muito grande, estudando online, para aprender o método de formação do Sintonia Quântica. Então, a formação do Sintonia Quântica ele pode ser de qualquer lugar do mundo. Eu tive uma cliente, uma aluna que era de Portugal. São 4 horas de diferença, então as aulas são gravadas, ela assistia a aula no dia seguinte e me mandava pelo WhatsApp as dúvidas dela. Se quiser assistir também presencial, é muito legal, é muito divertida as aulas do Sintonia Quântica. Então, o formato do Sintonia Quântica, ele é online, mas ele é presencial comigo, todas as aulas, tá? E dentro do método, a gente vai conectar ciência, que é a física quântica, energia, que é a nossa energia, e a nossa presença enquanto naturoterapeuta. Nós precisamos ter uma identidade bem formulada de naturoterapeuta. Qual que é o meu papel? Qual que é a técnica que eu executo? Então, nós precisamos deixar isso muito claro e é trabalhado isso no Sintonia. A formação completa, ela dura aproximadamente 2 anos, mas com 1 mês, 2 meses de curso, você já consegue atender. Essa menina aqui, a Carolina,
a Carolina, ela com 1 mês e meio de curso, ela já começou a atender, ela já realiza um monte de coisa diferente da vida dela. A Mônica, que é essa outra aluna aqui, ela está vindo reciclar o curso todo pela segunda vez. Então, são pessoas que estão aí numa busca de autoconhecimento o tempo inteiro. Essa, essa aluna aqui, ela era minha cliente há 10 anos, ela é dona de uma retífica de motores de caminhão, e ela, para entender o que acontece na empresa dela, ela veio fazer o curso e aplicar na empresa dela. Então, o Sintonia tem várias formas de alunos, vários tipos de aluno. E o mais essencial de tudo, a gente vai ensinar ferramentas de proteção. Nós precisamos entender que a nossa proteção energética, ela é fundamental. E nós, enquanto naturoterapeutas, nós precisamos entender que a técnica que a gente trabalha, ela precisa ir além. E o Sintonia trabalha com essa ideia de que ele não é uma técnica, ele é mais que uma técnica, ele é uma presença energética. E nós precisamos olhar para essa identidade energética que nós temos. Além dos cursos online, o Sintonia ele tem uma imersão vivencial. São 3 lugares no Brasil. Eu moro em Curitiba, aqui no sul do país, no Paraná, e essa imersão ela acontece 2 vezes por ano, e nessas imersões, a ideia é você sentir a sua energia, é você detectar qual que é a sua frequência energética. Então, cada uma dessas pessoas aqui, elas estão reconhecendo a própria energia. Então, nós temos momentos de encontro em que eu passo uma orientação, é muito curto esses momentos de ficar sentado, então é passado uma orientação daquilo que a gente vai fazer, e a gente vai estar o tempo inteiro vivenciando a energia. Nós vamos estar trabalhando com a energia da natureza, nós vamos estar trabalhando com a energia pessoal, nós vamos estar trabalhando com a energia da noite, a energia do fogo, a energia da conversa, a questão de aproximar-se cada vez mais. A gente vai estar trabalhando com o movimento do coletivo também. Então, a gente vai trabalhar o individual, a natureza, a energia do fogo, conhecimento e a energia do grupo. Então, nós vamos nos conectar com o campo morfogenético da nossa humanidade, do grupo que está se formando ali naquele momento, e acaba virando uma comunidade mesmo. Hoje, a comunidade do Sintonia Quântica, de pessoas que são clientes, de pessoas que são alunos, já passa de 4, 5 mil pessoas que já vivenciaram o Sintonia Quântica de alguma forma. Então, eu chamo você para entender que a sua missão merece estar em sintonia com a sua vida, com o seu campo de prosperidade, com o seu campo de gravidade e com a sua liberdade, a sua prosperidade e a sua felicidade. E a naturoterapia, para mim, eu entendo que ela é uma ciência, uma ciência de presença. Nós somos artistas, nós somos pensadores, fazedores da energia da vida do nosso cliente. Então, quando o naturoterapeuta se alinha vibracionalmente com a prática, com o universo, com o cliente, a prática se expande. E a missão, ela se cumpre com muito mais energia. Ela reage com muito mais vigorosidade. Então, eu vou sugerir para você manter a sua formação contínua, cultivar a sua sintonia diariamente, descobrir dentro de você qual é a música que toca no seu campo de energia. Muitos de nós tocamos outras músicas, nós aprendemos a vibrar em outra sintonia.
Para quem é mais velho um pouco, como eu, as rádios antigamente, elas tinham um endereço, 103,5, 97,3, e a gente sintonizava essa rádio específica que tocava um tipo de música. Tocava rock, música sertaneja, música popular. Então, nós nos identificávamos com aquele tipo de música. Com o passar dos anos, nós desaprendemos a ouvir a nossa própria música, porque nós começamos a ouvir a música do nosso companheiro, da pessoa que mora com a gente, do nosso grupo social. Então, eu que gostava de rock, por exemplo, eu passei a ouvir música popular brasileira, o meu grupo de amigos gosta de música sertaneja, então eu fui desaprendendo a ouvir rock. Eu estava muito mais com a pessoa que eu me relaciono, eu estava muito mais com os meus amigos, e eu começava a ouvir a música deles. Eu começava a me sintonizar, mudar o meu pensamento pelo relacionamento que eu tinha, eu mudava a minha energia pelo grupo de amigos que eu tinha, e chegou o um momento em que eu dei uma parada e comecei a buscar a minha música de novo, a minha energia pessoal. Qual que é a minha sintonia? O Paulo é uma pessoa mais calma, o Paulo é uma pessoa mais agitada, o Paulo é uma pessoa que gosta de fazer o quê? Você que está me ouvindo, você mudou a sua energia durante a sua vida para agradar quem? Você deixou de fazer coisas na sua vida que você queria fazer para agradar quem? Nós precisamos buscar a nossa sintonia novamente para nós nos conectarmos com a sintonia do nosso cliente. Não adianta eu estar vivendo uma vida que não é real para mim, e querer mudar a energia do meu cliente. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu vivi em função de agradar os meus pais, de agradar e fazer a vontade do meu pai e a vontade da minha mãe. E chegou um momento em que eu vi que eu não precisava mais agradar o meu pai e agradar a minha mãe. E aí eu descobri quem eu era de verdade, porque até então eu vivia a vida que eles queriam. Quando eu passei a viver a minha vida, eu encontrei a minha sintonia, eu encontrei a minha frequência, eu encontrei a minha vibração. E hoje eu sou muito mais livre, eu sou muito mais próspero, eu sou muito mais feliz. Então, encontre a sua sintonia diariamente, reforce a sua sintonia diariamente. E se essa mensagem entrou e fez sentido para você, é porque já existe dentro de você, no seu campo, um chamado para expandir a sua missão energética, a sua missão de vida, a sua missão de trabalho. Muito obrigado por você ficar comigo até aqui, por trocar essa energia comigo. Eu espero que nós tenhamos vários outros momentos para dialogarmos sobre essa troca energética. Eu fico muito feliz de participar desse momento, desse congresso latino-americano, desse congresso que abarca muita gente de vários lugares, e de estar conversando e me conectando com você. Para mim, essas trocas são fundamentais. Eu vou assistir às palestras também dos meus colegas, para que eu aprenda muito mais e eu esteja conectado com a frequência, com a sintonia e com a vibração de outros terapeutas que também estão falando neste momento para todos nós, tá bom? Vou deixar aqui o meu Instagram, tá? É @sintonia quântica. Mandem as perguntas que vocês tiverem no direct e eu vou responder todas com muito carinho. Eu gosto dessa conexão, tanto com meus clientes, como meus amigos, como vocês, e fazer essa interação. Tem o YouTube, e no YouTube do Sintonia Quântica tem muito conhecimento, tem muita informação, tem muita troca, e lá também tem um documentário sobre o Sintonia Quântica. Tem vários clientes falando de várias situações, de várias vivências, e eu falando também um pouco
sobre sintonia quântica. Então, entre lá que vocês vão ter um pouco mais de conhecimento sobre sintonia quântica, tá? Muitas graças, muito obrigado, e eu espero encontrar vocês em outros momentos e interagir com vocês durante o ano todo. É um prazer estar com vocês e a gente se encontrar nesse momento das nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Um abração e até outro momento. Tchau, tchau.